Fala galera, estamos de volta aí com mais um Trader Análise aí. Vamos falar sobre a rodada do Brasileirão. Mais uma vez estou sozinho aí. Gustavo tá tendo os trabalhos dele lá, não pôde comparecer, né, nessa gravação. Vou falar sobre a rodada 15 e gravar aqui sobre a rodada 16, uma rodada aí com alguns problemas, né? A gente vai ter aí 2 jogos adiados. Aqui, ó. Não vão ter na rodada 16 2 jogos. Vamos lá. Rodada 15. Vasco e Flamengo clássico aí, cravado no Flamengo aí, deu 2-1. Jogo difícil, como todo clássico, né? Mas deu Flamengo aí como a gente havia pensado. Curitiba e Fortaleza. Coloquei vitória para um ou outro aí, um jogo aberto aí, acabou que ficou um jogo horrível, 0-0, morto nesse empate aí. Palmeiras e São Paulo, dei moral Palmeiras, não dei moral São Paulo, tem um tabu lá, tinha, né, no Allianz Parque, e foi quebrado, São Paulo venceu o Palmeiras. Atlético e Goiás, não teve jeito, metemos no Atlético aí, 3-0, Atlético Mineiro em cima do Goiás. Fluminense e Bahia, cravamos no Fluminense, 1-0 em cima do Bahia. Santos e Grêmio, pô, esse jogo aqui foi interessante. A gente cravou empate aqui, ó, e o Santos desempatou no finalzinho, cara, tava 1-1 e ia meter um empate aqui nesse jogo aqui. Deu Santos, 2-1. Atlético Goianiense e Red Bull Bragantino, a gente deu moral pro Goianiense aí, apesar de achar ele um time fraco, o Red Bull Bragantino consegue estar pior que ele. Deu Atlético Goianiense também 2-1. Sport Recife, Botafogo, demos moral ao Botafogo aí, 2-1, certinho, bateu. Ceará e Corinthians, dividimos a vitória, Ceará e Corinthians, e deu Ceará. Deu Ceará aí, também foi um jogo que desempatou, estava empatado, desempatou aí pro Ceará. E Inter e Atlético Paranaense, cravamos no Inter, 2-1, um jogo também muito complicado, um jogo bem tenso. Agora vamos puxar para o lado aqui, rodada 16, vamos começar amanhã com Palmeiras e Curitiba. Ambos os times aí têm alguns desfalques na classificação, Palmeiras em 7º, Curitiba 18º. O Palmeiras em casa tem uma race aí bem razoável, estava empatando muito, né? Então tem aí, ó, 4 vitórias, 5 empates e 1 derrota. Perdeu só essa para São Paulo, tinha muitos empates, né? O Curitiba fora, por sua vez, tem uma race bem ruim, apenas 2 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. Se a gente for pegar o histórico aqui direto, Palmeiras e Curitiba, se puxar lá atrás, bastante vantagem para o Palmeiras. Recentemente tem até um certo equilíbrio. Lembrando que mais recente aqui deu Palmeiras, né? Então aqui não vou dar moral ao Curitiba, apesar de ele precisar da vitória, vou direto aqui no Palmeiras. Agora vamos partir lá para o Sul, Grêmio e Botafogo. Jogo aí, ó, ambas equipes cheias de desfalque na classificação, pertinho ali, 13º, 14º. O Botafogo subindo aí, fazendo jus ao time que organizou aí, tá bem certinho. Acredito que vai se manter nessa zona intermediária aqui. O Grêmio em casa tem uma race aí também bem razoável, não é muito boa, 4 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Botafogo, por sua vez, fora de casa, 1 derrota apenas, mas olha só, 7 empates e apenas 2 vitórias. Se for ver os jogos na casa do Grêmio lá, o Grêmio domina bastante aí o Botafogo, última vitória em 2016. Eu acredito que mesmo o Botafogo certinho, ele possa incomodar aí o Grêmio. Pode ser que ele consiga até arrancar um empate, mas eu vou cravar Grêmio aqui. O Grêmio vive altos e baixos aí no Campeonato Brasileiro, mas eu acho que ele vai conseguir essa vitória aí. Santos e Atlético Goianiense. Santos com alguns desfalques. Na classificação, Santos em 6º e o Atlético Goianiense em 12º, surpreendendo aí. Eu acho que vai durar. O Santos em casa tem uma race bem ruim. 3 vitórias apenas, 5 empates e 2 derrotas. O Atlético Goianiense fora de casa, 2 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. É uma race ruim também. Ambas as equipes não estão muito bem, não. Só que aqui a gente vê no confronto direto que só dá Santos. O Santos nunca perdeu para o Goianiense, ou empatou ou ganhou. O Atlético Goianiense continua afirmando, é um time muito ruim. Então vamos de
Santos aqui direto também, sem dividir nem nada. Agora vem um joguinho complicado aí, ó. Atlético Paranaense e Corinthians. O Corinthians, cara, já tá na zona de rebaixamento em 17º. O Atlético Paranaense 15º. Se a gente for ver aqui, o Atlético Paranaense em casa tem uma race ruim, cara. Outrora, ou tempos atrás aí, o Atlético Paranaense sempre vinha de uma race muito boa em casa. Agora tem empatado muito, feito jogos bem ruins. Aí a gente tem 4 vitórias apenas, 4 empates e 2 derrotas. O Corinthians fora de casa também não faz diferente. 2 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. Julgando aqui, a gente vê bastante equilíbrio aqui entre as equipes. No mais recente aqui, ó, 2014 para cá, deu Corinthians, Atlético, Corinthians, Atlético, Corinthians, Atlético, Corinthians. E amanhã, cara, eu acho que vai dar Atlético, hein? Acho que vai terminar de afundar o Corinthians aí. Mas vamos dividir aqui no empate. Acho que o Corinthians não vai conseguir, mesmo o Atlético Paranaense bem fraco aí. O Atlético Mineiro vai pegar o Fluminense, cara. Vai pegar um toco aí. O Fluminense, apesar de bem desorganizado, não tá com elenco bom. É um time enjoado que faz frente aí, querendo não. Tá em quinto ali, ó. O Atlético Mineiro é o líder, dividindo agora com o Flamengo. O Flamengo hoje jogou um jogo atrasado aí, ganhou do Goiás. Então ambos têm 30 pontos. O Fluminense vai jogar aí, vai ter bastante dificuldade. A race do Atlético é 10 vitórias em casa em 10 jogos. O Fluminense fora de casa bem ruim, 2 vitórias, 6 derrotas e 2 empates. Vai pegar o Galo em casa, e o Galo é forte em casa. Eles têm um histórico bem ruim aí, ó. O Fluminense ganhou poucas vezes, dá mais Atlético. Não vamos fugir disso. Vou cravar Atlético aqui, mas vou deixar um asterisco. Esse jogo aqui é aquele que o Fluminense vai ganhar e todo mundo fala: nossa, não podia perder esse jogo, o Atlético. Acabou de dividir a liderança, enfim. Vamos lá que o Flu aqui pode fazer muita frente o Atlético aí e ser uma zebra. Vai ser uma zebra porque, no geral, a vantagem aqui é bem do Atlético aqui, ó. Então vamos lá agora para o esporte e internacional. Esporte com alguns desfalques, Inter também. Classificação Inter em terceiro, esporte em nono. O esporte em casa tem uma race bem favorável, tá até boa a race, 6 vitórias, 3 derrotas e 1 empate. O Inter, fora de casa, é uma race bem ruim, 3 vitórias, 4 derrotas e 3 empates. No confronto direto na Ilha do Retiro, olha só, rapaz. Última vitória do Inter em 2012 e tal, aquele time lá, depois de lá para cá, não venceu, ou empatou ou perdeu. Esse jogo aqui, o Inter tá começando a dar uma rateada. Eu queria dividir aqui esporte e internacional. Tô com medo desse empate, mas vou pôr esporte e internacional, mas acho que vai dar esporte nesse jogo aqui. Agora vamos partir para quinta-feira. Esse jogo aqui, rapaz, eu coloquei esse jogo aqui, mas agora que eu vi, ele tá adiado. Esse jogo aqui tá adiado, Vasco e Fortaleza. Vamos tirar ele aqui também, colocar mais um adiamento aqui, né? Então vamos partir para o Flamengo e Bragantino, que jogou hoje, cara. Vai jogar daqui 2 dias, bem forte aí essa sequência, né? São 5 jogos em 10 dias, né? De 2 em 2 dias vai ter um jogo. Cheio de desfalques, o Flamengo não precisa nem falar, cheio de desfalques aí. O Bragantino é o 19º, né? O Flamengo precisa manter a sequência de vitórias aí para segurar o ímpeto do Atlético aí na liderança para brigar, se quiser brigar realmente por alguma coisa. O Flamengo em casa vem da sequência monstra aí de 5 vitórias, ele tem 7 no total de 10, 2 empates e 1 derrota. E o Bragantino tem 4 derrotas, 4 empates e apenas 2 vitórias fora de casa no Paulista. Se a gente for ver o confronto entre eles aqui, só tem um aqui em 98. Mesmo assim, esse confronto não era o Red Bull Bragantino, era só o Bragantino, né? Aqui não tem jeito, vou ter que cravar Flamengo aqui. O Bragantino é muito ruim, tá perdendo muitos jogos aí. Acredito que não vai fazer frente, não.
Então é isso aí, galera. Ficou assim os jogos que a gente tem disponíveis, né? Alguns aqui estão marcados para mim como adiados. Não sei se terão mais jogos, vão liberar, se vai ter alguma coisa aí, mas até então acredito que estão adiados. Então a gente vai ter aí Palmeiras, Curitiba, cravou Palmeiras, Grêmio e Botafogo. Cravei Grêmio, Santos e Atlético e Goianiense. Cravei Santos, Atlético Paranaense e Corinthians, dividido aqui, Atlético e empate. Atlético Mineiro e Fluminense, Atlético Mineiro. Sport Recife e Inter, dividido entre Sport e Inter. E Flamengo e Red Bull Bragantino, Flamengo. Então é isso aí, galera. Ficou assim o nosso campeonato brasileiro aí. Ficou assim, desse jeito bem dividido aí. Os palpites estão dados. Então é só isso aí. Só seguir no canal aí. Vamos seguir aí no YouTube. Pegar as entradas aí, seguir a saga do Brasileirão. Já estamos na 16ª rodada, fazendo todas as rodadas aí. Então é isso aí. Até mais. Fica com Deus. Até amanhã.